chegamos aqui para mais uma aula linda. Eu sou a Aline, professora de costura criativa, e na aula de hoje quero ensinar vocês a fazer esse modelo de nécessaire cubo. Olha só que bonitinha, gente, com alcinha aqui, com molde gratuito para vocês. Então, se você quer aprender a fazer essa aula, fique aí e assista até o final, tá bom? Eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrita, clica aqui embaixo em inscrever-se e depois clica no sininho escolhendo a opção para você receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube, tá bom? Então vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês, tá? Tem aqui no meu canal, já há uns 3 ou 4 anos, que eu fiz a aula da nécessaire cubo maior, que é essa daqui, ó. É exatamente essa que eu faço no vídeo, eu fiquei com ela pra mim. E ó, então esse é o tamanho maior. E aí eu queria diminuir, né? Eu queria fazer um tamanho menor dela, uma versão menor. E aí eu diminui um pouquinho o molde, e aí eu fiz essa daqui, ó. Ontem à noite. Ó. Só que aí, se vocês olharem, não tem muita diferença de tamanho, quase nada de diferença. Tá vendo? E aí, então, fomos para o próximo teste, que foi esse daqui. E aí sim, ficou no tamanho que eu queria, para poder fazer a aula, tá? Que é uma nécessaire que dá para carregar na bolsa, numa mala, mochila, alguma coisa assim. Essa maior, gente, assim, só se for uma mala bem grande, né? Porque essa maior, ela é um tamanho bem espaçoso, tá? Então, hoje na aula, hoje nesse vídeo, nós vamos fazer um tamanho menor. Agora eu vou segurar uma perto da outra para vocês verem, ó. Tá bom? Então, essa maior, essa menor. A azul ficou no meio. Ai, não vou conseguir segurar as três, né? Ó, tá vendo? Então, é isso. Então, hoje vamos fazer a menor. E tem também, gente, um vídeo que eu fiz do estojo cubo, que é esse daqui, ó. Também com a mesma proposta, o mesmo passo a passo, a mesma forma de montar, só mudando o molde. E aí ele ficou compridinho. Essa aula também já tem aqui no canal, tá bom? Mas eu deixei todos os links dos moldes para vocês baixarem aqui embaixo na descrição. Então, para quem tá assistindo no YouTube, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um molde para vocês baixarem o tamanho da G, tamanho da maior, o tamanho da M e o estojo, tá bom? Então vai ter 3 moldes aí para vocês baixarem, gratuito. Pessoal, então olha só. Vamos começar aqui com a explicação, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde. O link para baixar o molde vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Como eu disse para vocês, a aula que eu vou fazer aqui nesse vídeo é a do molde tamanho M, que é essa daqui, ó. Aí, agora que eu baixei o celular, eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Olha só que legal. Gente, nem coloquei o viés aqui. E presta atenção como que... Nossa! Essa daqui eu fiz pra testar a medida, né? Ver se tem cabimento eu colocar um forro verde com esse tecido aqui. Gente, foi o primeiro que eu achei na frente da minha gaveta. Já tinha um pedaço, falei, vou pegar esse mesmo. Mas aí, ó, tô abrindo mesmo pra vocês verem, tá? Como é que fica a aberturinha dela aqui, ó. Então, ela tem essa abertura bem bacana. E é isso, tá? Então, nessa aula nós vamos fazer esse modelo aqui. Esse tamanho, tá bom? Então, vai baixar o molde do tamanho M e vai imprimir. No molde, gente, vocês vão ver que aqui tá até escrito, ó, a gente vai precisar imprimir 2 vezes, tá? Eu acho que fica mais fácil eu explicar dessa forma, principalmente para quem tá começando, do que eu falar, você vai cortar o tecido espelhado, por exemplo. Nem vou entrar em detalhes sobre como que faz isso aqui na live nesse momento, porque eu já fiz vou explicar dessa forma de imprimir 2 vezes todas as emendas, que eu acho que fica mais fácil, tá? Então, baixa o molde, são 2 páginas, são essas 2 páginas aqui, ó, tá bom? Você vai imprimir 2 vezes, as 2, certo? Então, imprimiu 2 vezes, as 2 páginas, você vai conferir as medidas, tá tudo certinho, e eu deixo sempre escritinho assim, ó. Pra poder a medida sair certinho, você tem que fazer a impressão do molde na configuração padrão ou tamanho real, tá bom? Se for mandar imprimir em alguma papelaria, gráfica, alguma coisa assim, não esqueçam de falar essa configuração para imprimir, tá? Vai recortar em cima do risco preto, não precisa deixar margem de costura. Então, olha só, no molde, a gente tem a parte 1, que é essa daqui, parte 2, que é essa, e lateral, que é esse desenho aqui. A lateral eu vou deixar aqui do ladinho, porque já é um desenho que tá inteiro, não precisa fazer emenda, tá? A gente vai aqui, ó, fazer a emenda que tá na explicação aqui da junção, né, de como você vai unir parte 1 com parte 2. Isso tá escrito
Travou um pouquinho no YouTube, mas já voltamos. Tá escrito no molde, aí vocês vão seguir a instrução. Unir parte 1 com parte 2. É isso daqui, ó. Tá? Uniu, encostou. Essa união que a gente fala, que vai montar o molde, a gente é encostar uma parte na outra, ó. Peguei aqui e encostou. Não é sobrepor, você não vai fazer isso aqui. Se você sobrepor, você vai diminuir o desenho e não vai dar certo. Encostou uma parte na outra, ó. Já coloca uma fita aqui pra segurar. Ficou assim, tá bom? Como eu disse pra vocês, fazer duas impressões. Então, a mesma coisa vocês vão fazer aqui na outra impressão. Dos mesmos desenhos. Que está aqui, ó. Então, a mesma coisa. Unir parte 1 com parte 2. Esse aqui eu cortei errado. Oh, Jesus. Mas tá bom, vai dar pra mim explicar. Eu tô cortando aqui, gente, só porque eu cortei um deles errado. Então, ó. Os dois juntinhos, aí você vai seguir, aqui também vai estar escrito, ó. Unir com a segunda impressão, após a junção da parte 1 com a parte 2. Então, tá escrito no molde, gente. É só acompanhar o vídeo e prestar atenção no que tá escrito no molde, vocês não vão errar. Ó, vai unir aqui assim, ó. Entendeu? E pronto. E está montadinho o nosso molde para cortar os materiais. Deu para entender sobre o molde? Aguardo o retorno de vocês falando para mim se deu para entender a montagem do molde, está tudo ok? Tem alguma dúvida até aqui? Sim, deu? Maravilha, então. Meninas do Instagram, Alice falou que deu para entender, ótimo. Maria também disse que entendeu, maravilha, gente. Então tá bom, vamos para os materiais, tá? Você montou o seu molde, agora a gente vai cortar os materiais. Esse desenho do molde aqui, a gente vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Estou usando a manta L2. Aqui já estruturei o meu tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha na beiradinha toda a volta. Então ele já está estruturado, tá bom? No molde também tem este desenho aqui, que é as laterais. Esse desenho vocês vão cortar 2 vezes de cada, tá bom? Ó, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro, porque aqui só tem um, tá vendo? Aqui. 2 vezes no tecido de forro, 2 vezes na manta. As 2 partes principais eu estruturei, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha na beiradinha toda a volta, tá bom? Aí ainda lá no molde de vocês vai ter a medida da alcinha, que até guardei, é essa partezinha aqui, ó. Medida da alça, 19/6, uma vez no tecido, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó só. Então ela tem 19/6, tá? Aquele esquema que vocês conhecem, lá no ferro de passar, você dobra ao meio, passa o ferro, abre, dobra as 2 pontinhas encontrando aqui no meio, passa o ferro novamente, dobrou mais uma vez. O que eu fiz aqui? Cortei uma tirinha de manta bem pititica, estreitinha, coloquei aqui no meio, só pra dar um reforço, né, pra não ficar muito molenga essa alça só de tecido, e boto aqui uns prendedor pra gente costurar, tá bom? Aí no molde também vai estar escrito a medida do zíper, 50 centímetros, ó. 50 centímetros de zíper, eu estou usando o zíper número 5, 2 cursores. Para essa necessaire tem que ser 2 cursores. O zíper ele precisa ficar fechando no meio. Eu prefiro assim, entendeu? É o que eu oriento vocês. Então, 2 cursores. E aqui eu tenho, são tirinhas que eu cortei do forro, que é para fazer o viezinho para finalizar. Cortei 4 centímetros de largura, tá bom? Os tecidos que eu estou usando é tricoline. Esse principal, lindo, maravilhoso. Nossa, gente, eu amo essa estampa. Veja. Veja se não é a coisa mais linda do mundo. Digam para mim, olha só. Eu achei lindo. Eu já usei esse tecido em outras aulas, o ano passado. Repus ele, né? Comprei ele novamente. Nossa, como tá lindo. Acho que vai ficar lindo a nossa necessaire. Ó, esse aqui é um tricoline digital 3D. Lindo, maravilhoso. O do forro é um tricoline 100% algodão, tá bom? Temos no site os kits de materiais. Aí o kit de material é esse daqui, tá? Esse que eu tô mostrando vai com as mesmas cores de materiais para fazer igual que eu vou fazer aqui no vídeo. Vai o tecido principal, tecido de forro, zíper, cursores e manta. E vai o molde impresso em tamanho real. No caso, gente, esse kit aqui dá para fazer 2 necessaire dessa M que nós vamos fazer no vídeo, tá bom?
Então, cada pacotinho faz 2 necessaire tamanho M e no pacote do kit vai o molde da necessaire M para vocês fazerem. O molde impresso tamanho real, ele vai dobradinho aqui atrás para vocês. No site tem esse kit, né, dessa cor. Tem o de flor azul, que foi a bolsinha que eu mostrei no início do vídeo. Esse tecido também tá lindo, ele também é um digital 3D floral muito bonito. Aí tem esse bem alegrinho, tirando aqui. Gracinha, gente, ó. Esse foi o tecido que eu usei na aula da semana passada. Muito bonitinho, lindo, então eu coloquei ele nesse kit novamente, que eu achei que ficou muito legal com as combinações. Mesma quantidade de materiais, só muda a cor. Aí tem essa opção, vinho marsala, né? Que foi da Necessaire M que eu fiz, que eu mostrei no início do vídeo, que é essa daqui, ó. Só que aí no kit não vai o forro verde, igual eu fiz a minha, viu, gente? Aí vai o forro que combina. Ó, gracinha, né? Esse aqui também tá muito bonito. E aqui mais essa opção de borboleta. Ó, que bonitinho, borboletinha. Lindo. Então são 5 variedades, 5 opções de kits para Necessaire Cubo tamanho M, que vocês podem comprar no meu site www.alineliane.com.br. Link está na descrição do vídeo. Para quem está assistindo no YouTube, tem o título do vídeo, embaixo a palavrinha mais, clica no mais, vai abrir a descrição, tem o link do site. Para quem está no Instagram, coloquei o link do site também fixado aqui na tela para vocês. Usem o cupom de desconto, palavra cubo, tudo com letra minúscula, tá bom? Esse é o cupom de desconto para você ter desconto para comprar nesse final de semana lá no site. Cubo é o cupom da aula de hoje, tá bom? Muito bem explicadinho, vamos costurar. E vocês vão ver como que é VaptVupt para fazer essa peça, tá? Deixa eu me ajeitar. Aí. Vou aqui, gente, ó. Ficou explicadinho sobre os materiais, sobre os cortes, entenderam bem? Alguém tem alguma dúvida sobre os materiais? Márcia não conseguiu achar no YouTube ao vivo. Estou ao vivo no canal Aline Ariane, Costura Criativa. O link tá aqui no Instagram, no meu perfil do Instagram. Olha só. Bem explicado? Então tá bom. Cupom de desconto vocês entenderam, né? Para vocês irem lá no site quando for fazer a compra do seu material, nos kits de materiais. E esse cupom que vocês vão usar, vocês vão ter desconto total na compra, não é só no kit da aula de hoje não. Cupom de desconto é a palavra cubo, para você ter 5% de desconto. Nos pagamentos por Pix, você tem mais 5% de desconto, tá bom? Vamos começar aqui então, que eu tô ansiosa para ver como é que vai ficar com essa estampa linda, né? Vamos começar, gente? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, destacar o zíper, tá? A gente vai trabalhar com ele separado. Destacou o zíper, eu vou colocar dentinho do zíper de frente para a estampa e ele vai ser costurado aqui, ó. Tá vendo? Assim. Como tem a curvinha, vocês sabem, eu já expliquei várias vezes, eu gosto dessa forma, eu faço 2 costuras. Então aqui, ó, eu vou começar, deixa uma pontinha passando pra gente poder colocar o cursor. E eu vou aqui, ó, vou fazer a costura, essa primeira costura é bem na beiradinha, a beiradinha do zíper com a beiradinha do material, é só pra segurar o zíper, tá bom? Então, ó, beiradinha com beiradinha. Aqui, ó, quando eu falo pra vocês que eu passo a medida pra vocês já com um pouco a mais de segurança, falei 50 centímetros do zíper, até sobrou um pouco uma pontinha a mais, tá? Vou virar aqui do outro lado, a mesma coisa vou fazer do lado de cá. Coloquei dentinho do zíper de frente pra estampa. Costurinha aqui, ó. Costura bem na beiradinha. Só pra segurar. Essa primeira costura eu tô fazendo com calcador geral mesmo, ainda não coloquei o calcador zíper. Pronto, agora sim eu tiro o calcador de uso geral e vou colocar o calcador de zíper. E agora, essa outra costura que eu vou fazer, ela é rente ao dentinho do zíper, tá? Deixa eu aproximar aqui quem tá no Instagram, acho que é melhor. Então agora, coloquei o calcador de zíper, vamos aqui, ó. Quem assistiu os stories viu eu falando. A necessaire que eu fiz, vou mostrar daqui a pouco. Eu não usei o calcador de zíper, gente. Eu achei que não ficou legal. Nossa, eu fiz com o calcador de uso geral, eu tava com pressa, falar a verdade pra vocês. Essa eu fiz hoje, porque a de flor azul que eu fiz, que eu até mostrei ontem, fiz o vídeo, postei no Instagram e tal. Essa que eu fiz hoje, fiz rapidinho, que era só pra testar, né, pra ver se a medida dá certo. Não usei o calcador de zíper. Não ficou legal, fica meio estranho. Então agora sim, vamos fazendo direitinho. Ó, costurei o zíper de um lado, agora do outro.
Pronto. Costurinha feita, eu vou pegar o forro. Eu vou colocar o direito do forro de frente aqui pro direito principal. Vou colocar aqui uns prendedorzinhos, sem vergonha, só pra não ficar o tecido muito solto. Olha só. E aí, a gente vai costurar aqui esse... Então, pronto. Coloquei aqui o prendedorzinho, tá? Vou fazer uma costurinha aqui, ó, em cima do forro, tá bom? Vi um comentário aí no YouTube perguntando onde tá o molde. O link para baixar o molde tá na descrição. Tem que clicar na palavrinha mais, abaixo do título do vídeo, tá? Para vocês abrirem a descrição. E para abrir a descrição, eu acho mais fácil fechar o chat ao vivo, tá? Fez essa costura, vamos virar para o lado direito. Cupom de desconto da aula de hoje é a palavra cubo, tá bom? Cubo, palavra cubo, tudo com letra minúscula, é para ter desconto para comprar seu material lá no meu site. Virei tudo pro lado direito, uma costurinha assim, ó, de pesponta abaixo do zíper. E aí, eu já posso também costurar atrás aqui, ó. Ó, aqui, 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 aqui. Tá bom? Que eu já deixo tudo no esquema aqui pra fechar. Todo costuradinho, ó. Vamos colocar os cursores, tá? Tá aqui. Ó, já vou colocar com ela assim, do avesso. Nessa posição, bem alinhadinho o material. Vou cortar um pouquinho dentinho do zíper. Colocar aqui, do ladinho mais comprido. Tem que estar bem alinhadinho, viu, gente? Por isso que eu tô aqui colocando, tirando. Ó, coloquei, vou trazer aqui, ó, até o meio, deixa paradinho, vou colocar o outro aqui do outro lado, ó. Tá? Ó, gente, eu vou tirar e colocar de novo, eu vou explicar pra vocês por quê. Tá vendo aqui, ó? Que fez essa ondinha aqui, ficou essa barriguinha. Não pode, tá? Então, tira e vou colocar de novo. É por isso que aí aqui tem que botar bem alinhadinho. Aí, agora vai. Ó, tá vendo? Então tá. Colocou o cursor, eu vou vir aqui, ó, no início do zíper. Aqui é onde começa o material, tá? Essa ponta não, aqui, ó. Retrocesso aqui e aqui. Tá? A gente precisa fazer uma costurinha aqui, porque nós vamos esticar essa parte aqui do zíper. E aí, se não tiver bem caprichadinho aí o retrocesso, o zíper vai abrir, tá? Depois que você fez essa costurinha na pontinha do zíper, aí você pode cortar o rabicó dele, tá? Fez isso daqui, ó, o que nós vamos fazer? Vamos abrir o zíper. Primeiro você faz a costurinha nas duas pontinhas, gente, senão vocês vão fazer isso aqui, vai sair pra fora o cursor, né? Então, ó, abriu, o que a gente vai fazer? Retinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Viu? Botou aqui, prendedor e prendedor. Do lado de cá, a mesma coisa, ajeita o tecido aqui assim, ó, pra ficar um negócio bonitinho. Certo? Costura, um pé de máquina. O que nós vamos fazer? Vou vir costurando com o pé de máquina até chegar aqui, ó, tá? Chegou aqui, paro, dou um pulinho e continuo aqui. Então, primeiro eu vou costurar aonde tem só tecido.
e depois costura a parte do zíper. Acompanha comigo, tá? Então, ó, um pé de máquina, iniciou com retrocesso, chegou aqui, um pulinho e finalizou com retrocesso. Já vou vir do lado de cá, já vou aqui fazer a mesma coisa. Costurou, retrocesso, um pulinho, costurou, retrocesso. Aqui ficou o buraquinho e agora o que nós vai fazer, ó? Puxou o zíper não, desculpa, puxou o cursor, a gente vem e costura aqui, tá? De um lado. Eu não puxei a quantidade certa. Aí. Do outro. Acabou minha linha, gente. Deixa eu ver se costurou. Costurou. Certo? Vou deixar do ladinho aqui um pouquinho, porque agora eu vou pegar os dois materiais aqui, que são das laterais, né? Do molde que a gente cortou, que são essas partes aqui. Como que eu vou fazer, ó? Forro de frente com o principal, costura aqui, aqui e aqui. Essa parte não precisa, pode deixar aberto, tá? Um pé de máquina. Costurou aqui, aqui e aqui. Mesma coisa eu vou fazer aqui com o outro, ó. Direito do forro com o direito do principal. Pronto, vamos virar pro lado direito, mas antes, ó, um pique assim, só nessas esquininhas aqui, ó, pronto. Pra não ficar enroladinho. Vamos virar aqui pro lado direito. Virou. Ajeita aqui os cantinhos. Falando aqui, ó, mais uma vez, pra quem não pegou no início do vídeo, na descrição do vídeo, gente, tem o link pra vocês baixarem o molde dessa necessaire no tamanho M, no tamanho G e o estojo cubo. A forma de fazer é a mesma, tá? Mas no meu canal do YouTube tem as outras aulas. Só digitar assim, ó. Necessaire cubo, a linha de Anne. Vai aparecer. Estojo cubo, a linha de Anne. Mas depois eu vou deixar o link também na descrição. Devia ter pegado, né, o link dessas outras aulas. Por que eu não peguei? Porque o passo a passo é o mesmo. Mas eu vou deixar pra vocês, caso... Ah, Eline, eu quero assistir, vendo eu fazer do tamanho que vocês vão produzir. Aí eu vou botar o link pra vocês, tá? Então, ó, virei pro lado direito, vou fazer uma costura, meio pé de máquina, tá? Em toda a volta. Aí eu posso costurar aqui onde tá o abertinho também, né? Que foi por onde a gente desvirou. Então, costurou aqui. Aqui. Pronto. No outro a mesma coisa. Prontinho, gente. Aqui, ó, eu vou só cortar uma rabeirinha, que é onde tá o material desigualado, tá? Não tira muito comprimento, porque senão não vai dar certo. O que eu vou fazer com essas laterais? Eu vou vir aqui, ó, onde eu já costurei, e eu vou colocar ela aqui, ó. Aqui, aonde não teve costura, que foi pra onde a gente desvirou, vai ficar pra baixo. Eu vou costurar aqui, ó. Aqui, onde tá o acabamento bonitinho, fica pra cima, tá? Ó, vai dar, gente, o tamanho certinho, de ponta a ponta, tá bom? Ah, e vocês viram nos stories, né? Eu fazendo meus testes. Então, eu falei, vou testar direitinho, porque, né, tem que passar um trem batendo tudo certinho pra essas meninas, aí não vou fazer um negócio que não vai dar certo. Então, lateral tá na medida ali, no molde certinho pra dar aqui essa medida. Costura. Essa costura pode ser na beiradinha, ou pé de máquina, o que vocês quiserem. Aqui, ó, presta atenção no cursor. Não esqueça desse cursor aqui, puxa ele um pouquinho. Porque se você bater a agulha em cima dele, a sua agulha vai quebrar, tá? Pronto. Aí agora, vou fazer o acabamentinho com retalhinho de tecido mesmo. Um viezinho aqui, ó. Eu nem medi, eu só cortei, então agora aqui eu vou ajustar. Eu corto um pouquinho maior, porque pra me dobrar as duas pontinhas. Então, eu vou medir aqui um pouquinho maior, ó. Pra poder a gente fazer o acabamentinho de dobrar a pontinha, não ficar, né, tecido desfiando. Quer usar viés pronto? Pode usar. Viés Daniel? Pode usar. Usa que vocês têm o hábito, tá? E aqui, ó, dobra a pontinha desse tecido, coloca aqui, costura, e já dobra a outra pontinha de cá. Vou
vou vir do outro lado, já vou fazer a mesma coisa, para depois a gente só rebater. Sempre prestando atenção aqui no cursor, principalmente na parte do puxador dele, que às vezes ele fica para baixo, e aí pode bater na agulha. Costurou, ó, vem com esse tecido do lado de cá, uma dobrinha, duas dobrinhas, tá bom? Eu vou virar pro meu lado, fazer o trem bonitinho, porque senão sai tudo torto, né? Então, ó. Eita, nós. Uma, duas. Beleza. Bota aqui, ó. Bota o prendedor. Venho aqui pro outro lado. Mesma coisa. Tá? Gente, esses prendedorzinhos tem no meu site, viu? Nossa, uma beleza. Adoro. Costura aqui, ó. Pode aumentar o pontinho da máquina, se quiser. Principalmente quem for fazer na doméstica, porque aí fica um pouquinho grosseiro. Aí aumenta o pontinho aí, tá? E vamos virar agora, ó. Ai, que eu tô apaixonada nesse tecido, minha gente. Hein? Conte-me se não é a coisa mais linda do mundo, esse tecido. Meninas, é o seguinte, ó. Virou, ajeita aqui, né? Ó. Eita, que bonitinho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não terminei ainda não, que eu vou fazer a alcinha, tá bom? Na aula da Necessaire G, eu costuro com pontinhos à mão. Deixa eu virar aqui, ó, só pra me explicar pra vocês. Eu costuro pontinho invisível, à mão aqui, ó, a beiradinha da lateral, aqui só no forro. Isso na G. Gente, nesse tamanho aqui, eu não achei necessidade de fazer isso. Por quê? Olha só, vocês viram, eu virei ela pro lado direito, ela já ficou assim, ó. A grande, que é essa daqui, ó, ela já precisa mais de uma estrutura na costurinha. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, gente. Nossa, eu nem sei. Vê minha bagunça aqui. Aqui, ó. Ó. Porque ela é bem grande, tá vendo? E aí, do lado de cá até soltou, tá vendo? Minha costurinha. Mas também, gente, 3 anos necessário. Mas aqui, ó, eu fiz os pontinhos, tá vendo? Tá preso, ó. Por quê? Fica aqui indo pra dentro assim, acaba que fica desgarçando. Mas eu não senti necessidade de fazer isso nessa menor, não. Aí vocês vão avaliar. Faz a necessário de vocês. Se vocês acharem necessidade, vocês podem fazer isso. Vai vir aqui, ó, do lado avesso e faz pontinhos à mão. Eu não vou fazer, ó, olha só, gente, como é que ficou firminho, entendeu? Isso aqui não vai ter perigo de cair nada pra fora, né? Ficou aí um tamanho legal, maravilhoso. Eu gostei. Vocês gostaram? Vamos fazer a alça agora. A alça aqui, ó, é pra ela ficar bonita. Já tá dobradinha, uma costurinha na beiradinha de cada ladinho. Ó. Minha tesoura. Cortando aqui, ó, as pontinhas só pra ficar retinho, tá? Ah, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês dessa tesoura aqui, ó. Vocês sabem qual que é o nome dela, como é que eu chamo ela, porque ela é a minha preciosa, né? Essa tesoura aqui, ela tem a fita métrica, tá? Aqui nessa rodinha. Eu chamo ela de preciosa, que é a minha tesoura favorita, vocês sabem disso. E por que eu tô falando dela aqui, ó? Eu só tenho 4 unidades dela no site. E o que eu queria dizer pra vocês? Quem ainda não tem a sua preciosa, depois vai lá no site aproveitar. Por quê? Por enquanto eu não vou repor, eu não vou estar vendendo ela mais, por um tempo, tá bom? Então, se você ainda não tem, depois vai no site, aproveita o cupom de desconto da aula de hoje, que é a palavra cubo, e aí vai lá e garante a sua. Eu tenho só essas 4 aqui, tá? São as últimas, e aí por um tempo eu não vou repor elas, tá bom? Então, se você ainda não tem, vai lá garantir a sua. Costurei, vou fechar aqui a bolsinha. E vamos marcar aonde nós vai costurar ela, tá? Eita, que ficou tão bonitinha, gente. Com esse tecido mais lindo do mundo. Ah, fala sério, hein, gente? Que é isso? Que espetáculo. Ah, eu sou assim mesmo. Eu faço as coisas, eu mesmo fico babando. Ó, vamos marcar aonde nós vai. Meu Deus, meu filhotinho, onde tá meu filhotinho? O que tá fazendo aqui, criança? Gente, meu gatinho petitico subiu aqui em cima. Vem cá, deixa eu mostrar você pra essas meninas. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho do meu filhote. Olha, é chorão. Olha pra elas, ó. Olha que bonitinho. Ele é tão pequenininho, gente. Eu vi um negócio aqui, peludinho no meu pé. Eu falei, mas quem que é? É ele. Olha que chorão. Só que acompanha meus stories, já viu ele.
Deixa eu pegar aqui um... Aí a gente precisa de um giz, uma caneta que apaga o calor do ferro, tá? Pra gente marcar onde vai costurar aqui direitinho. Deixa eu pegar aqui. Como eu tô usando um tecido claro, então eu vou usar a caneta. Ela apaga com o calor do ferro. Se for tecido escuro, usa giz, que apaga com o calor do ferro. Pelo amor de Deus. Senão vocês vão manchar o tecido de vocês. Chorão, né? Chorão. Agora que eu vi que minha irmã respondeu chorão. Esse é chorão, gente. Meu Deus. Ó, vou aqui marcar no meu zoiômetro. E eu passo a medida pra vocês, tá? Peraí. Ó, daqui, ó, pra dentro, 4 centímetros. De cá. Vamos ver se meu zóio tá bom? Ó, tá bom? 4, 4. Do zíper pra cima, deixa eu ver quanto que eu botei. 3 centímetros. Essa é a distância, então. Ó, minha preciosa, ó, que linda, ó. E que gracinha, hein? Pra costurar a alça, vamos abrir ela depois que você fez a marcação. Aqui eu vou dobrar a pontinha da alça, assim. Ó, dobrou aqui. Eu vou fazer como costurinha. Se você tiver balancinho, rebite, você pode colocar com rebite, vai ficar lindo, maravilhoso, não é verdade? Mas aqui, ó, vamos botar bem aqui em cima onde fez a marcação e passar a costura, tá? Ó, chutei o gato, tá aqui no meu pé. Vai pra lá, menino. Ó, costurinha. Aí, ó, eu vou fazer vir aqui, fazer uns... dois pontinhos. Tá? Ó, vem aqui do outro. Cara, ficou lindo demais esse tecido. Eu não canso de babar nesse tecido, ele é lindo. Pensa num trem bonito. Ó, e que ficou bonita demais da conta. Ó, alcinha. Aí vocês vão no ferro, vai passar o ferro, né? Pra deixar ela bonita. Que eu falo pra vocês, o acabamento da nossa peça, ela é fundamental, o uso do ferro. Opa, ó, o celular está grande com Deus. Gente, que ficou lindo demais esse tecido. Nossa senhora, hein? Ai, meu Deus, que eu amei. Ó, vai no ferro, vai passar ela bonita no ferro, entendeu? Eu não vou fazer isso aqui agora, pra não... Né? Ó. E aí, passou o ferro, vocês vão fazer isso aqui que eu já expliquei pra vocês, ó. Aqui a gente vê, ó, biquinho com biquinho. Vem aqui e vinca com a mão mesmo, igual eu tô fazendo aqui. Pra quê? Pra ela modelar, entendeu? Aí ela fica tininho nos esquemas, ó. Aqui embaixo também, retinho. Que bonitinho, bonitinho. Ai, gente. Olha que coisa mais linda, ó. As laterais, ó. E ela de frente. Olha ela de perfil. Ficou linda demais. Eu amei. Vocês gostaram? Eu achei maravilhosa. E esse tecido aqui ficou um espetáculo. O valor de venda, gente, tá inclusive escrito no molde pra vocês venderem essa aqui no tamanho M, o valor de 45 a 65 reais. É uma sugestão, tá bom? Sempre avaliando o valor que você paga no material e na região que você mora, tá? Eu sempre deixo essa margem de 10 a 20 reais entre, né, pra vocês poderem avaliar, né? Só pra vocês terem uma noção, vocês sabem, né? Eu sempre falo o valor, a sugestão de valor de venda no final, tá? Mulher. Mas, gente, obrigada. Mulher, você é o máximo. Quando eu crescer, quero ser assim. Nós todas somos capazes daquilo que a gente quiser. Eu tenho falado muito sobre isso nos meus stories, inclusive hoje eu falei sobre isso, né? Contando um pouco nos stories que ontem, antes de ontem, eu não estava bem, ontem eu não estava legal, não consegui seguir minha rotina, minha dieta, meus exercícios, e aí era assim que eu desanimava. Nossa, aí chega um tanto de vocês tão gostoso, assim, me animando, e aí eu falei sobre isso nos stories hoje, e é exatamente isso, né, que eu acabei de falar. Nós todas somos capazes de ser aquilo que a gente quiser, né? É só batalhar por aquilo, persistir e não desistir, tá bom? O cupom de desconto, a Fátima tá perguntando, o cupom de desconto é a palavra cubo, tá bom? Isso. Obrigada, Maria do Carmo, obrigada, Elizabeth, obrigada, Rita. Cubo é o cupom de desconto para vocês comprarem no site. Os kits de materiais, gente, tá muito legal. Tá bem diversificado as estampas, ó.
Esse é para vocês fazerem igual com o tecido mesmo que eu usei aqui na live. Sim, o cupom de desconto serve para tesoura, serve para qualquer... Vocês vão entrar no site, vão fazer a compra. Na hora de finalizar, você vai colocar o cupom. Esse cupom, ele vai aplicar o desconto total, no valor do seu pedido total. Não é só do kit de materiais da aula de hoje, não. Tá bom? Então aproveite. 5% de desconto usando o cupom Palavra Cubo e mais 5% de desconto nos pagamentos por Pix. Tá bom? Tem esse bonito aqui, que foi o que eu fiz na aula de hoje. Esse azul, lindo também, que foi o que eu postei o vídeo ontem à noite, fazendo essa daqui com o tecido azul. Esse de florzinha bem floradinha, olha que bonitinho, ó. Lindo também. Aí tem esse vinho bonitinho, foi o que eu fiz essa, ó. Os mesmos materiais que eu fiz essa daqui, né, as mesmas cores. E também tem uma opção de borboletinha, tá? Cada pacotinho desse de material dá pra você fazer 2 necessaire desse tamanho M que eu fiz aqui no vídeo, tá bom? Dá pra fazer 2. E vai com o molde impresso. Dentro aqui do pacotinho vai o molde da necessaire tamanho M pra vocês fazerem, tá bom? Então, corre lá no site agora que a gente tá terminando a nossa aula. O link tá aqui embaixo na descrição. Aproveita pra garantir o seu kit de materiais. Para quem está assistindo no Instagram, o link está fixado aqui na tela. E se você estiver assistindo esse vídeo gravado, o link está no meu perfil do Instagram. Tá bom? Não, o cupom não vale só para hoje, não. O cupom vai valer para quem assistir esse vídeo. Esse vídeo vai ficar salvo no canal e o cupom ele vai ficar ativo. A pessoa assistiu esse vídeo, pegou esse cupom, pode ser usado. Então, ele vai ficar sempre ativo. Certo? Meninas, obrigada a todas vocês pela presença na aula de hoje. Foi linda a aula, foi maravilhosa a presença de vocês aqui. E eu espero vocês novamente no próximo sábado às 18 horas. Sempre no sábado às 18 horas ao vivo, no Instagram e no canal do YouTube, tá? Repete, o cupom de desconto é CUBO. C-U-B-O, CUBO, tá bom? Beijo grande pra vocês. Tchau, tchau. Ótimo final de semana. Finalizando aqui.